Quando se fala em uma oferta cheinha de benefícios, você sabe que a TIM dá show, né? E dá show por quê? Porque com a TIM a música não para. Sempre tem novidade e tem muitas vantagens pra você. Olha só, no TIM Pré-Top, com apenas R$15, você tem 15 dias pra aproveitar 8 GB de internet, WhatsApp, ligações ilimitadas e tem ainda, sabe o quê? Um aplicativo com milhões de músicas grátis pra você, sem anúncio e sem descontar da sua internet. Vou repetir que eu sei que você não tá acreditando, então presta atenção. 8 GB de internet pra você usar como você quiser, trocar mensagens à vontade no WhatsApp, sem descontar da sua internet e, além disso, milhares de músicas sem gastar nadinha da sua internet. Aí sim, né? São muitas vantagens para você aproveitar por 15 dias e por R$15. Por isso que quem compara, vem pra TIM. Saiba mais em tim.com.br. TIM, imagine as possibilidades. Vamos saber o que diz a previsão do tempo para todo o estado. O veranico continua com força total em Santa Catarina. Tempo firme, sol predominando e temperatura subindo ainda mais no período da tarde. As máximas devem chegar aos 28 graus em Florianópolis, 32 em Criciúma, no sul do estado, 28 em Joinville, no norte catarinense e 28 em Chapecó, no oeste do estado. Amanhã permanece a mesma condição, viu? Sol entre muitas nuvens, principalmente no início do dia e com nevoeiros isolados pelo litoral. Aí depois o sol predomina. O calor para a época do ano também vai continuar. As máximas passam dos 30 graus em várias cidades. Florianópolis tem mínima prevista de 16 e máxima de 28. Criciúma, no sul do estado, mínima de 14, máxima de 32. Em Joinville, no norte catarinense, mínima 17, máxima 28. E em Chapecó, no oeste do estado, mínima de 15 e máxima de 27 graus. Olha, a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual estão investigando a denúncia feita por pais sobre maus tratos em uma creche de Florianópolis. O caso, inclusive, ganhou grande repercussão depois que os vídeos começaram a circular nas redes sociais. Portas fechadas. Nenhum sinal da típica movimentação de crianças. A creche particular no bairro Capoeiras, parte continental de Florianópolis, suspendeu as atividades nesta terça-feira. O local precisou ser fechado depois que denúncias chegaram ao Ministério Público e à Polícia Civil. Agora a creche vai ser investigada pelo Poder Público. Cerca de 10 famílias procuraram ajuda depois de ter acesso a vídeos na internet. As imagens foram gravadas por uma ex-funcionária e chocaram pela falta de cuidado com as crianças. Uma funcionária aparece usando um cobertor para abafar o choro de uma criança. A mulher também xinga a menina. Pais com filhos na creche levaram o caso à Prefeitura de Florianópolis. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que o caso se trata de possível má conduta profissional e de violação dos direitos da criança e marcou uma supervisão para esta terça-feira. A equipe da Prefeitura encontrou a unidade fechada. Essa não foi a primeira inspeção marcada pela Secretaria. Em fevereiro desse ano, uma ação semelhante foi realizada na creche e não encontrou irregularidades. Após a repercussão do vídeo, surgiram novas denúncias de má alimentação das crianças e de intimidação, com relatos de alunos que eram trancados em salas de aula. O Ministério Público Estadual instaurou notícia de fato para apurar o caso. Já a Polícia Civil abriu inquérito para investigar as denúncias. A gente fica... Não dá um negócio ruim aqui dentro da gente? Só de ver a matéria? Só de ver as imagens? Inacreditável, né? Que ponto chega a maldade do ser humano. Eu vou conversar ao vivo agora com a repórter Júlia Matos. Antes de mais nada, né, um assunto bastante difícil, mas a Júlia está chegando aqui na emissora. Quero dar as boas-vindas para a Júlia, que acabou de chegar e já chega falando de um assunto bastante sério. Bem-vinda, Júlia. Ela vai conversar agora com a delegada que é responsável pelo caso, responsável pela investigação. E a gente quer saber como essa investigação deve continuar a partir de agora, né, Júlia? Boa tarde. Boa tarde, Karen. Boa tarde você que acompanha o SC Acontece. A Polícia Civil, então, abriu inquérito e as investigações já começaram. Essa semana, então, os pais, funcionários, ex-funcionários estão sendo chamados, né? Os primeiros dias foram aí os pais e até sexta-feira é para que os professores comecem a ser chamados e prestem os seus depoimentos. Eu estou aqui com a delegada Michele Correia, né, que está acompanhando o caso. Michele, além desses primeiros depoimentos, quais são os primeiros passos para esse início de investigação com a Polícia Civil?
Bem, boa tarde. Já foi instaurado o inquérito policial, as mães dessas crianças e bebês já foram ouvidas e estão sendo ouvidas. As professoras e as pessoas que trabalharam nesse ambiente escolar também vão ser chamadas. E, por último, as suspeitas ou suspeitos dessa denúncia. Obviamente que os vídeos e as fotos estão sendo juntados também nesse procedimento e a gente espera concluir esse caso antes dos 30 dias. Em nota, a creche publicou que não reconhece as imagens. Isso já foi confirmado pela Polícia Civil? Ela não foi ouvida ainda, né? Como geralmente os suspeitos são ouvidos ao final dessa colheita de provas. Então a gente vai verificar, né, se ela pode alegar várias hipóteses, dentre uma dessas a negativa de autoria. Claro que há um conjunto probatório que vai demonstrar se isso procede ou não. Ainda não podemos afirmar nada nesse momento. Outros suspeitos podem entrar para a investigação, porque ela está no comecinho ainda, né? Outros depoimentos, pessoas estão aparecendo, outras pessoas podem entrar? Nós não descartamos essa possibilidade também, porque a pessoa que aparece no vídeo, né, a gente vai verificar a identidade, se é realmente a dona da escola ou não. E as professoras que, de certa forma, elas foram coniventes ou sabiam e não denunciaram, né? Tem todo um contexto que pode ser apurado, mas claro que um dever contratual dentro de uma escola pode assim haver a responsabilização pela omissão, inclusive. Muito bem, obrigada, delegada. A gente vai continuar então acompanhando o caso, né? As investigações continuam, nessa segunda-feira e seguem durante a semana. Eu volto com você no estúdio. Perfeito. A Júlia tá me ouvindo bem, né, Júlia? Tá me ouvindo, né? Eu quero aproveitar, eu quero que você faça uma pergunta para a delegada por mim. Ela disse que ainda não pode afirmar nada, a investigação ainda está acontecendo, mas certamente a Polícia Civil já esteve no local da creche. Então a pergunta que eu faço é, aquela imagem onde a gente vê uma professora auxiliar, sei lá como é que chama aquele monstro, colocando um pano no rosto da criança para abafar o choro, é uma imagem um pouco mais aberta do local. Aquela imagem... a Polícia Civil já conseguiu identificar que aquele local é dentro da creche? Daquela imagem só? Tem como falar isso pra gente? A Karen perguntou se só com aquela imagem, né, que foi publicada da funcionária abafando o choro da criança na creche, se com aquela imagem um pouco mais aberta já consegue confirmar se é dentro da creche ou não. Então, isso a Polícia Civil vai concluir ao final do procedimento, né? Claro que imagens de dentro da escola também serão feitas para verificar e constatar se são ou não. Então, tudo isso vai ser ao final demonstrado no inquérito policial. Certo, obrigada. É isso, Karen. Perfeito, Júlia, muito obrigada e mais uma vez bem-vinda, tá? Muito obrigada. Vamos em frente, ó, daqui a pouquinho, coladinho com esse Acontece, tem o programa Fátima Guimarães. Oi, Karen Fabiane, muito boa tarde a todos os que estão acompanhando o SC Acontece. Coladinho com o SC Acontece, às 13h30 tem o programa Fátima Guimarães. Karen, hoje, uma das minhas pautas é falar da beleza da mulher e os cuidados com a pele e com o cabelo. Dicas super importantes, além de outras que nós temos durante todo o nosso programa. Então, você é o meu convidado todo especial, às 13h30, aqui na TV BV, programa Fátima Guimarães. Até daqui a pouco. Hora de bater um papo com a Marlise Alves, que hoje traz dicas para pequenos negócios. Apesar do nome ser pequenos negócios, esses pequenos negócios representam, aliás, uma fatia muito grande aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, eles geram uma renda em torno de 420 bilhões por ano, o equivalente a cerca de 1/3 do produto interno bruto brasileiro. Aí vem a pergunta, abrir o meu pequeno negócio. Todo mundo que abre o seu negócio, abre com o sonho de quê? Prosperar, né, Marlise Alves? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Karen, boa tarde a todos. Exatamente, eu sempre penso o seguinte, né, que se o meu negócio, meu pequeno negócio, microempresa, empresa de pequeno porte, o MEI, se ele não está crescendo, alguma coisa está estranha, porque ele pode estar parado ou até reduzindo de tamanho. Então, esse já é um alerta.
se por acaso o faturamento do seu negócio nos últimos 2, 3 anos tem se mantido constante, algum fator aí tá meio estranho, porque afinal de contas a gente tem mudança de preço, tem inflação, tem tudo isso, então no mínimo esse faturamento tem que ser crescente de um ano para outro. Né? Então esse é um dos primeiros pontos. E aí a gente pergunta, como fazer isso? Porque Como a pessoa fazer? às vezes pensa assim, mas eu tô fazendo tudo tão direitinho, não sei por que não tá crescendo. Então, tem essa parte do tudo tão direitinho aí que tu trazes, né? Que é com relação ao produto oferecido, muitas vezes ao serviço que está sendo vendido, aquela industrialização, a oferecer um prato, se por acaso é da área da gastronomia. Esse cuidado, geralmente, ele existe com o empresário, com o empreendedor, né? Então, eu vou fazer a melhor forma possível. Ainda assim, quando está dentro da melhor forma possível, é preciso verificar se eu estou atingindo os clientes, se os clientes gostam do meu produto, se eu tenho aí uma boa apresentação, né? Seja pelo serviço ou pelo produto, a embalagem conta também. Então, essa parte ela é uma parte muito técnica do negócio, daí cada negócio tem o seu. Mas aí tem uma parte de bastidores que é importante que o dono de negócio, a dona de negócio, tenha consciência de que é preciso estabelecer algumas regras ali e ter um cuidado especial para que esse negócio prospere de fato, né? Então, o primeiro que eu trago aqui são 3 pontos. O primeiro ponto que eu trago é a questão tributária. Então, o cuidado com relação ao pagamento dos impostos para que não caia numa tributação excessiva, então acabe pagando imposto a mais. Existem as legislações aqui dentro do Brasil, então é preciso conhecer a legislação ou contar com um bom profissional da contabilidade, né, para que essa tributação seja adequada e saber que tipo de imposto eu pago, porque esse imposto vai fazer parte do custo do produto. Tem que pensar, tem que calcular isso antes de qualquer coisa. É uma despesa que você vai ter sempre, né? Na verdade, é um sócio que a gente tem e não consegue, né? Se a gente tem um negócio aqui no Brasil, a gente precisa estar dentro das regras do Brasil. Isso não tem mais o que se falar, né? E aí, dentro disso, eu tenho que calcular o custo, sim. A segunda parte aqui, o segundo ponto que eu trago de dica é a questão de contratação. Então, eu vou contratar um colaborador, uma colaboradora, eu preciso entender também das regras. Eu preciso saber qual é a convenção coletiva que se enquadra, quanto que eu vou pagar de férias, de 13º, como é que funciona essa legislação. Porque se eu não souber isso, eu estou, no fundo, criando um problema para mim lá na frente, para minha empresa, para o meu negócio, né? Afinal de contas, eu estou contratando, às vezes eu não registro carteira, isso vai trazer, sim, um problema lá na frente. Uma hora ou outra conta história. E que não é pequeno, né? Não é pequeno, né? Pequeno. Então, melhor prevenir do que depois tentar consertar. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui, Karen, é a questão da organização financeira. Então, esse eu não podia deixar de fora, né? Saber o quanto que a empresa está faturando, quanto que ela pode pagar nas suas contas mensais, fazer aí um balancete, que a gente chama dentro da contabilidade, que é o controle das receitas e das despesas, para saber no final desse mês o que gerou de dinheiro essa empresa, né? Ter esse controle financeiro um pouquinho mais apurado, ele pode ser feito sim pelo dono da empresa, pela dona, mas ele precisa de uma mínima organização. Então, a organização mínima que eu quero deixar aqui para quem está nos acompanhando é a questão de ter um contas a receber bem organizado. Então, às vezes eu acompanho, tem cliente que vende e acaba não recebendo. Então, peraí, vamos organizar isso, né? Então, controle do contas a receber, o controle do contas a pagar. Quem trabalha com estoque precisa controlar estoque, e isso é uma deficiência que a gente vê muito em pequenos negócios, né? Essa falta de controle de estoque. E aí, claro, dentro disso tudo, o acompanhamento dos saldos, né? Então, quanto que eu tinha no começo do mês, quanto que eu tenho no final do mês, isso gerou um saldo positivo ou não dentro daquele período. O nosso tempo está acabando, mas eu ia te perguntar assim, uma dica bem rápida. Eu não estou conseguindo, a pessoa de repente está fazendo tudo direitinho, mas não consegue aumentar o faturamento da empresa. Uma dica rápida tem como? Uma dica rápida seria talvez fazer uma pesquisa com os seus clientes. O que está acontecendo? Será que os clientes que não estão vindo, não estão buscando aquele produto? Será que os clientes têm alguma sugestão, alguma dica para dar para a melhoria do produto? Porque se eu não estou vendendo, talvez seja a minha visibilidade que está ruim, a da minha empresa, ou então seja alguma coisa no meu produto que o meu próprio cliente pode me dar essa resposta. Excelente. Quem sabe, né, gente? Ela improvisa, ela fala rápido, ela é maravilhosa. Obrigada, Marizinha. Muito obrigada linda. também. Muito obrigada, Obrigada. viu? Vou fazer um intervalo, mas é coisa rápida, não sai daí, até já.